que saiu uma nota como Wesley, ele subiu no telhado da igreja para gravar vídeos para a rede social dele. E isso não é verdade. Fala pessoal, hoje nós estaremos analisando aqui um desabafo feito pela viúva do pastor Wesley. Ela finalmente falou a respeito de como que está lidando com tudo isso e principalmente encarou de frente e manifestou o protesto a respeito da nota feita pelos Gideões Missionários, culpando diretamente o próprio Wesley por ter perdido sua vida. Mas antes, eu tenho que tocar neste assunto que é extremamente delicado. É muito difícil para mim tocar num assunto tão delicado, num momento tão delicado. Mas é preciso. Wesley, ele foi um homem com valores, com princípios familiares e cristãos. Mas, infelizmente, o comprometimento dele era muito mais com a religião do que com o próprio Deus, com o próprio Evangelho. E isso é nítido. Wesley perdeu a vida. Cara, você assistiu meu último vídeo falando do lado dos Gideões Missionários? Perceba como tudo está conectado. Assista aquele vídeo a respeito de falsas profecias nos Gideões Missionários. Ali eu conto a história de um prefeito que ajudou muito os Gideões Missionários. Curiosamente, o vídeo foi ao ar justamente num dia onde ele faria aniversário, né? Dia 9 de outubro. E mais curiosamente ainda, ele veio a ser enterrado no dia 9 de outubro de 2019. E por que eu estou falando disso? Pois ele foi velado no pátio dos Gideões Missionários. Porém, ele iria ser julgado a júri popular, hein? Ele seria levado a júri popular alguns meses depois, se não tivesse perdido a vida, por tirar a vida de outro homem e outros crimes. Você está entendendo isso? Ele respondia em liberdade, mas não significa que ele ficaria livre. Ele estava com um júri popular marcado, onde certamente seria condenado por tirar a vida de um homem, ser o mandante de executar um homem na cidade, por questões de desavença política. E este homem, assassino, foi velado com honras no pátio do maior congresso pentecostal da América Latina. Eu perguntei a pessoas da região se elas poderiam me confirmar se o pastor Wesley ele se opôs a isso ou se ele colaborou com isso. E todos foram unânimes. Disseram, cara, eu não estava lá, mas pelo pouco que eu conheço e pelo pouco que eu vi, na época foi muito polêmico, o que eu tive sabendo é que ele correu atrás para que isso acontecesse. Pelo contrário, ele jamais iria emitir nenhuma nota de repúdio. Isso aí foi algo que ele encabeçou. Velaram um assassino no pátio dos Gideões Missionários. Pense você, como é que não ficou a família desse indivíduo? Como é que não ficou os filhos desse indivíduo vendo que o assassino do pai foi velado com honras no pátio de um pátio da igreja, assim eles chamam, né? Ah, a igreja dos Gideões. Como é que não ficou os filhos desse cara, mano? Diante de tamanha injustiça. Hein? Como é que não ficou ali a esposa do cara? Enquanto isso, a mãe de Ereni espera desolada pela punição do principal responsável. Nós queremos justiça, querido. Nós queremos justiça. Vingança não, porque vai embora também não vem mais nada, né? Nós queremos justiça, querido. Deus está agradecido por sua presença nesta noite. Como primeiro mandatário da cidade, o senhor está tomando um tempo longo, principalmente para uma autoridade. E de que maneira Deus vai expressar o seu agradecimento? Visitando com saúde sua família. Querido. O filho dela, Ereni de Souza, tinha 60 anos e era deficiente físico. Deus está agradecido por sua presença nesta noite. Amém. O velório de Edson Olegário começou por volta das 8 horas da manhã, na sede dos Gideões Missionários da Última Hora em Camboriú.
O ex-prefeito, que completaria 57 anos hoje, dia 9 de outubro, morreu ontem à noite depois de sofrer um ataque cardíaco fulminante. Segundo amigos, ele estaria se preparando para voltar à política em 2020, mas tudo iria depender do júri popular marcado para o fim desse mês. Edinho responde como mandante da execução de Eneria Antônio de Souza no ano de 2008. O crime teria tido motivação política. O ex-prefeito chegou a ser preso durante 5 meses no ano de 2010, mas recorreu e aguardava o julgamento em liberdade. E vamos continuar. Vida para frente e vamos à luta, vamos trabalhar. Algum trauma? Tranquilo, estou saindo daqui tranquilaço, cabeça erguida, como eu falei, do jeito que eu entrei, mente tranquila, tá? Vou agora seguir o meu caminho. E aí, 5 anos depois, aquele que tinha poder para vedar isso, pois ele era vice-presidente, ele tinha poder para proibir isso. Ou se não tivesse poder, já que de repente tivesse algum conflito, ele poderia fazer uma nota de repúdio, ó, eu não concordo e eu não vou. Mas pelo contrário, o que eu tive sabendo é que ele incentivou. 5 anos depois, esse cara cai lá de cima e perde a vida no mesmo pátio. E é velado no mesmo pátio. Amigo, isso não é coincidência. Mais uma vez estamos vendo que é um ciclo fechado. Isso não é coincidência. Não é possível que você, aí, por mais que você me odeie, e eu sei que eu tenho potencial para despertar muito ódio, por mais que você me odeie, seja sincero, coloque seu ressentimento de lado. Cara, não tem como isso ser coincidência, cara. Ah, Paulo, você está dizendo o quê? Só que não é coincidência. Então eu vou estar reagindo agora aqui ao vídeo do nosso amigo Falazaio. O Senhor está permitindo eu passar por isso com 2 crianças, praticamente. A Mariana tem 15 anos, o Wesley Júnior 10 anos. E vocês entenderam? Ela está dizendo que está passando por muita dificuldade nesse momento e acredita que esta foi a vontade permissiva de Deus. Afinal de contas, ela tem uma criança de 15 anos, que é a filha mais velha, e o mais novo tem apenas 10. E ela já confessou ter problemas de saúde, problemas nos ossos. Mais uma vez eu repito, é muito difícil fazer qualquer tipo de comentário diante de uma viúva enlutada. Mas você vê o que é esse conceito religioso, né? Não consegue enxergar de um ponto de vista mais afastado. Mas ela vai nos surpreender com uma declaração muito forte contra o sistema. Isso eu gostei. Já é sinal de algum despertamento. eu gostaria de falar para vocês que saiu uma nota como Wesley, ele subiu no telhado da igreja para gravar vídeos para a rede social dele. E isso não é verdade. Parabéns. E passou o maio, questionei. Olha, dou os parabéns aí pela família, pela viúva, independente ali daquele cenário, às vezes dentro de uma ortodoxia, houve um funeral de honra para ele por tudo que ele se dedicou ao Congresso, mas independente disso, justiça e acabou. Justiça. Paz do Senhor, cada um com sua fé. Vamos nos resolver agora na justiça. Vocês emitiram um documento falso, hein? Mais um com documento falso aí, ó. Documento falso dizendo que o meu marido estava tirando foto quando vocês sabem que ele estava lá trocando telhas sem nenhum preparo, sem equipamento de segurança, sem cabo-guia, sem cinto. Migão, mas isso dá um problema judicial que os Gideões, ele não tem ideia. É pensão pro resto da vida dessa mulher. Não abra mão disso, minha senhora. Não abra mão de lutar pelos teus filhos. Vai pra cima. Pastor Gilmar, porque isso não foi verdade. Ele foi selecionado para trabalhar junto com eles. Ele e mais o filho da irmã Clarice. Então ele estava a trabalho. Eu sei que foi permissão do Senhor. É aquilo, é doloroso, né, cara? É o conceito dela. Mas pelo menos já estamos vendo uma fagulha de algo a ser feito, que é lutar pela justiça do marido e dos filhos. Permissão do Senhor, rapaz, foi negligência humana total e também, infelizmente, não podemos negar, por parte dele.
Fora aquela questão que eu abri o vídeo dizendo, né? Mas aí já é uma crença minha. Então, vamos deixar aquela parte de lado. Vamos aqui nos ater aos fatos. Negligência total, cara. Total. Mas eu queria esclarecer para a igreja que esse assunto é uma mentira. Como eu estive na frente de vocês e nós éramos uma família, então eu preciso de esclarecer para vocês. Ele não estava filmando. O celular do Wesley está intacto, está comigo, está normalmente, mas não sei por que falaram isso, né? Mas ele estava atravado, porque ele foi escalado e ele era muito obediente. Enfim, aí ela continua agora mais uma vez enaltecendo essa característica do marido e termina dizendo que gostaria de transmitir isso aos seus filhos. Quem sou eu para me meter, né? Mas eu acho que lá na frente alguém vai abrir os olhos dela a respeito disso. E não desabona ele nada. Ele era um ser humano normal, com qualidades e defeitos, como eu e você. O problema é que certas atitudes dele, infelizmente, pelo que nós estamos vendo, acabaram corroborando para o seu fim trágico. E que, aos olhos humanos, não é totalmente injustificável, cara. E imprevisível. Como é que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, vai olhar justamente para aquele homem que está ali respeitando a esposa, cuidando da esposa doente, cuidando de filhos menores, e vai dizer, eu acho que tá aí, né, Wesley? Você já atingiu a estatura de varão perfeito, como ela termina dizendo. Vou tirar você. E vou tirar você de uma forma trágica. Vou dar um peteleco aqui para você cair. Por favor, gente. Eu não estou falando isso por ela, porque ela, infelizmente, ela é uma vítima também. Mas é essa crença que as pessoas estão colocando na cabeça dela. Isso não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com a negligência dos homens e, infelizmente, o comprometimento do Wesley com a religião. Que é ali um fio muito tênue, muito frágil, sabe? Uma linha muito fina entre ser fiel a Deus e ser fiel à religião. E infelizmente muitos homens, sobretudo dessa velha guarda, eles são mais fiéis à religião do que a Deus e acreditam ser fiéis a Deus ao serem fiéis a homens, obedecendo homens cegamente. Você tem alguma dúvida que o que tirou a vida dele foi essa obediência cega, como eu disse no outro vídeo? É um Urias moderno, cara. A obediência cega a homens que já estavam cegos pelo poder, pela ganância, pelo orgulho, pela soberba, a ponto de enviar alguém totalmente vulnerável, sem nenhum preparo, numa situação de risco. Se vira, você tem que fazer. Soberba, cego. Eu vou obedecer um homem desse? Não tentarás o Senhor teu Deus, meu amigo. No último minuto, Deus me protege. Como é que é assim, rapaz? Repito, isto não difama a qualidade, as virtudes do pastor Wesley, mas serve como alerta. Não podemos aqui beatificar a vítima. Temos que extrair esta lição. O que tirou a vida do Wesley foi a sua fidelidade cega a este congresso. Ele literalmente deu a vida pelos Gideões, algo que os Gideões não honrou e, sinceramente, não faria nem mesmo 1%, tanto que já tratou de emitir aquelas notinhas de empresa, como eu chamei aqui, gatinho descarado. Morreu porque foi culpa dele. Eu tenho certeza que, se perguntarem, vai dizer que morreu a caminho do hospital, morreu no hospital. Nada que eu já não tenha visto em inúmeras empresas que eu já trabalhei. Aquelas notinhas bem sem vergonha, isentando a contratante. Cara, meu Deus do céu, que canalice, cara. Que canalice. Fico imaginando que se ele soubesse que seria tratado dessa forma, se ele realmente se comprometeria a esse jeito.
Ao subir, o que ele colocou acima? Se ele queria ser obediente, olhasse para aquilo e pensasse assim: amigo, não vou lá em cima não. Não tem um andaime decente, não tem um cinto de segurança, não tem um cabo salva-vidas, não tem nada lá. É eu e minha luvinha? Não. Deus quer que eu cuide da minha família. Prioridade aqui é minha família. Ao subir, sinto muito. Infelizmente, ele colocou o próprio Gideões acima da família. Acima da família. Por qual motivo, nós não sabemos. Estava conversando com meu amigo Fala Zion, e ele disse que o Wesley estava vindo aí para vice de algum candidato a prefeito. Então não sabemos se essa servidão tinha por trás essa intenção, esse interesse. Ganhar o apoio absoluto dos Gideões para a sua campanha. Lamentável, um homem cheio de talentos, um homem com muitas virtudes, né, um homem comprometido com a família, mas que colocou acima da família, acima da esposa e dos próprios filhos, eu diria até acima de Deus, porque Deus usou pessoas para falar, e em vez de alguém olhar aquilo de uma forma distante e pensar: pô, tem algo aqui que eu estou achando que Deus não está se agradando. Não, condena o cara, combate o profeta, né? É lamentável. E repito, na minha humilde crença, a responsabilidade era dele. Colocar o indivíduo que executou uma pessoa para ser velada lá no pátio do Congresso Pentecostal, do maior Congresso Pentecostal da América Latina, no qual ele era vice-presidente e ele poderia pelo menos manifestar uma nota de repúdio. Como é que ficou a família, os entes queridos dessa pessoa? Poxa, não acredito. Sabia que o prefeito ia ser condenado a júri popular pela maldade que fez, e ainda assim velou o cara lá com honras dentro do pátio da igreja. O Congresso de Missões nunca fez a missão de enviar nem mesmo um pedido de perdão à mãe da vítima. Deus está agradecido por sua presença nesta noite. A lei da semeadura tá aí e não é brincadeira. E quando a colheita chega, não tem essa de ser bonzinho, de ser bom pai, bom marido. Não tem essa. O que planta, vai colher. Agora eu vou dar uma de pentecostal. Quem sou eu para conhecer os mistérios de Deus? Entretanto, que é muita coincidência. Se você não enxergar uma mensagem de Deus nisso, eu não sei mais onde você vai enxergar. Deus está agradecido por sua presença nesta noite.